meu povo, tudo bem com vocês? Correção dos exercícios Geografia 1. Qual o contexto que surgiu a queda da Bolsa de Nova York? A queda da Bolsa de Nova York, a crise de 1929, ela surgiu em um contexto da falência de milhares de empresas, gerando um excessivo desemprego de aproximadamente 11 milhões de pessoas. Para a recuperação da economia norte-americana, vinculou-se à adoção de um modelo. Qual foi? E o que esse modelo implementou? A recuperação da economia norte-americana, ela vinculou-se à adoção de um novo modelo de Estado, o keynesiano, que implementou o New Deal, ampliando a intervenção estatal na economia, sendo decisivo para a recuperação dos níveis de produtividade ao longo das décadas de 1930 e 1940. Nascia um novo modelo de desenvolvimento dos Estados Unidos que influenciaria posteriormente o restante do sistema capitalista mundial. Diferencia os três planos que tentavam evitar a expansão do bloco socialista. Plano Marshall, reconstrução europeia. Plano MacArthur, reconstrução japonesa. Plano Colombo, reconstrução do Sudeste Asiático. Todos eles tentavam evitar a expansão do bloco socialista. O que é a OTAN? A OTAN apresenta-se como uma organização militar de caráter defensivo, de atuação regional e de ajuda mútua formada por numerosos países europeus, ocidentais, mais o Canadá e os Estados Unidos como líder. Foi formado inicialmente pela Alemanha Ocidental, Grã-Bretanha, Bélgica, Dinamarca, Portugal, Espanha, Estados Unidos, Canadá, Grécia, Turquia, Holanda, Itália, Luxemburgo, Islândia, Noruega e França. Ao mesmo tempo, essa articulação política e militar em escala internacional representava e materializava a ampliação da área de influência dos Estados Unidos naquele momento. A partir de então, os territórios da Europa Ocidental elas passavam a se alinhar com os Estados Unidos. Explique o Plano SALT I. Em maio de 1972, foi assinado o Plano SALT I, um acordo que limitava a produção de mísseis antibalísticos com o objetivo de garantir que tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos pudessem proteger um número limitado de alvos estratégicos. Comente sobre o Sun Belt. Após a Segunda Guerra Mundial, o fim da Segunda Guerra Mundial, seguindo uma tendência mundial, as empresas elas começaram a sair de regiões com grande concentração industrial para irem para regiões com menos indústrias, atraídas pela mão de obra barata e qualificada e pelo menor custo de produção. A região sul e oeste dos Estados Unidos foram as maiores beneficiadas por esse processo de dispersão industrial. Reunindo diversas indústrias típicas da terceira revolução industrial, a região formou um novo grande cinturão, o Cinturão do Sol, Sun Belt, concentrando empresas do ramo de microeletrônicas, biotecnologia e indústria aeroespacial. O estado que mais destaca-se dentro do Sun Belt é a Califórnia. Na região encontramos um imenso parque tecnológico que se estende por 4 cidades. O Vale do Silício, assim chamado pelo fato do silício ser o principal material usado para o funcionamento de diversos tipos de eletrônicos, foi o berço para a criação das diversas empresas que hoje estão entre as maiores do mundo, como a Apple, Google, Facebook, Yahoo, HP. São alguns dos nomes destas grandes corporações fundadas no Vale do Silício e beneficiadas com a mão de obra qualificada gerada pela Universidade de Stanford. O que é substituição de importação? O modelo de industrialização em que o foco é o abastecimento do mercado interno. Para possibilitar a implementação desse modelo, foi fundamental investir tanto na promoção da integração territorial quanto nas indústrias de base.
O Estado ele foi o grande promotor desses investimentos. O que foi a década perdida? A década de 1980 foi conhecida como década perdida, representou a quebra de todo o crescimento e desenvolvimento sonhados nas décadas anteriores. Dentre os fatores responsáveis por isso estão os choques do petróleo, a redução dos créditos internacionais e o aumento dos juros, que se somavam com as imensas dívidas externas, a estagnação de indústrias de tecnologias, graves problemas socioeconômicos, hiperinflação e sucateamento da infraestrutura. Geografia 2. Comente sobre a Revolução Verde. Na década de 1950, os países centrais eles estimularam a adoção por parte dos países periféricos de tecnologias e insumos agrícolas que permitiriam o aumento da produtividade e, consequentemente, da produção. A Revolução Verde ela representou a modernização do campo dos países em desenvolvimento, trazendo o aumento da produtividade, insumos industrializados, tratores e máquinas, sementes otimizadas e maior capacidade competitiva no mercado internacional. Por outro lado, porém, somado à falência de pequenos e médios proprietários, houve um estímulo ao aumento do preço dos alimentos no mercado interno, já que gêneros de consumo cotidiano da população perderam espaço. E, além disso, também representou um aumento da dependência tecnológica e das desigualdades no campo. A intensificação da concentração fundiária, o desemprego estrutural, o êxodo rural, a degradação de biomas e recursos hídricos e até mesmo o incremento da fome. Diferencie sistemas extensivos dos intensivos. Os sistemas extensivos de baixa produtividade são típicos de países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. O aproveitamento mais expressivo da terra a fim de aumentar a produtividade não ocorre devido ao uso de técnicas precárias. Pode-se relacionar a baixa produtividade à falta de conhecimento mais aprimorado, à falta de acesso à tecnologia ou a questões mercadológicas ligadas à regulação do preço do gênero produzido e à manutenção da longevidade da exploração da terra e da própria atividade agrícola vista como um negócio. Os sistemas intensivos de alta produtividade são mais comuns nos países desenvolvidos. O uso intensivo de insumos industrializados, a mecanização e as sementes otimizadas têm alto valor, de modo que os países desenvolvidos estão mais aptos a arcar com os custos desse tipo de produção. Vale considerar que a maior parte das empresas que desenvolvem essa tecnologia situam-se nesses países, facilitando o acesso a esses bens. Por que ocorreu o avanço da produção cafeeira em direção ao oeste paulista? Devido aos solos férteis de arenito basáltico, chamado de terra roxa, contribuíram significativamente para o aumento da produtividade agrícola. Comente sobre a Lei de Terras. Promulgada em 1850, introduziu mudanças extremamente importantes para a consolidação do capitalismo brasileiro. Até então, a transferência da propriedade agrícola apenas era possível por meio da herança, ou seja, a terra rural não podia ser alienada para venda em um mercado de terras. A partir de 1850, a terra rural ela passou a ser vendida e comprada, viabilizando-se esse mercado no Brasil. Uma das características mais marcantes do sistema capitalista é a transformação de tudo em mercadoria, e a Lei de Terras tornou-se esse processo possível. Nela determinava-se também que todos os proprietários de terras cercassem e ocupassem as terras que conseguissem, mas que devolvessem o restante ao Estado brasileiro. Surgiram assim as terras devolutas, juridicamente definidas até a atualidade como terras públicas sem utilização. O que são os complexos agroindustriais? São verdadeiros espaços de produção integrada e submetida ao capital bancário, nos quais emergem também cadeias de supermercados
hipermercados, empresas transportadoras, tecnopolos e a corporações industriais. Eles desenvolvem-se por regiões mais capitalizadas, com infraestrutura e mercado do consumidor. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.